Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. É sempre um prazer estar aqui com você. E nesse segundo editorial, não vou deixar de dizer que eu quero que Deus te dê uma mesa farta e repleta de bênçãos, afinal, é o nosso vídeo do meio-dia. Hoje eu vou citar com vocês Ciro Gomes. Pois é, para quem não lembra aí, o Ciro Gomes é o candidato a presidenciável, o eterno candidato a presidenciável do PDT. Ele fez uma declaração um tanto quanto polêmica. Ele chamou Lula de encantador de serpentes. Falou que levou os brasileiros à bancarrota, à inadimplência, enfim, teceu muitas críticas em relação a Lula. Mas o principal que eu quero discutir com vocês é: será mesmo que Lula conseguiu passar a lábia com aquele papinho de botequim, como ele mesmo fala, porque ele queria conversar numa mesa de boteco para resolver a guerra da Ucrânia? Será que ele conseguiu, com o papo de boteco dele, fazer com que pessoas sérias acreditassem nele? Pois é, parece que sim, e eu vou mostrar para vocês que não só pessoas, mas países inteiros acreditaram em Lula e já não estão tão felizes com essa história. Quer um exemplo? Matéria do Correio Brasiliense para você. Joe Biden cumprimentou o Lula pela vitória. Espero trabalharmos juntos. O presidente dos Estados Unidos sinalizou a reabertura do canal de negociações entre a maior economia do mundo e o Brasil. Relações andavam estremecidas desde a saída do polêmico Donald Trump. Então, o Brasil voltou, o amor voltou a imperar. Enfim, Lula voltando, o Biden teria um grande apoio. Concorda? Pois é. O Biden acreditou nisso, a América acreditou nisso. Será? Teve mais gente. A Ucrânia. Pois é. Adivinha quem, em 2022, ali no período eleitoral, foi retirado de lista da Ucrânia de acusados de promover propaganda russa? No início da semana, o ex-presidente brasileiro, o Lula, era acusado pela defesa ucraniana de apoiar argumentos pró-Rússia durante a guerra entre os países. Então, eles achavam que Lula pendia um pouquinho para a Rússia, para a China, e não era tão favorável à Ucrânia. Mas agora o mauzão do Bolsonaro precisava sair. Então, Bolsonaro era isentão, não foi nem pró-Rússia e nem pró-Ucrânia. Falou, eu tenho neutralidade, não vou me envolver. A mídia chamava o Bolsonaro de pare internacional. Era o que a mídia falava. Mas Bolsonaro estava certo. E Lula, então, saiu da lista de possíveis inimigos da Ucrânia e, com certeza, se Lula ganhasse, seria um grande apoiador dos Estados Unidos, da Ucrânia e da democracia. Não é verdade? Não, não é verdade, tá? Matéria do Gazeta do Povo. Lula admite que não tem plano de paz nenhum e acusa o Ocidente de enviar armas para a Ucrânia atacar a Rússia. Aconteceu há poucos dias, essa fala do Lula pegou muitos brasileiros aí e americanos e o mundo, a União Europeia, todos de surpresa, porque achou que Lula não seria tão ingênuo ou talvez tão ideológico a ponto de quase que declarar abertamente um ataque aos Estados Unidos e à União Europeia. E foi alvo de retaliação de falas graves. Quer um exemplo? Vamos lá. O Juan Gonzalez, tá, que é o conselheiro do Biden, falou o seguinte, e aqui eu vou traduzir com as palavras do povo para vocês. Brasileiros estão mais preocupados com a comida na mesa que com a Ucrânia, foi o que disse os Estados Unidos. Ideia de que Washington não apoia a paz e não tem base em fatos, afirma Juan Gonzalez, que é conselheiro direto do Biden. Sabe o que os Estados Unidos falou para o Brasil, na linguagem do povo? Toma vergonha na sua cara que o seu povo está passando fome, a economia está uma tragédia e você ainda vem aqui dar palpite errado? Cuida da sua vida. Faltou completar com algumas palavras aí. Mas foi isso. E realmente foi essa a reação dos Estados Unidos. Mas não foi só dos Estados Unidos, não. A União Europeia falou a mesma coisa. Lula se apequenou.
um nada. Pois é, mas a coisa começou a ficar feia. Estados Unidos falou, não quero papo com o Brasil mais, acabou. A União Europeia falou, esse senhor que entrou aí tá certo da cabeça? Tá funcionando tudo bem? Tá indo bem? Porque não parece falar uma coisa tão sem sentido dessa, causando uma crise diplomática tão sem sentido com grandes potências como os Estados Unidos e a União Europeia. Eu acho que a conversa de botiquinho não deu certo. E o encantador de serpentes, ele pode até encantar por um tempo, mas no final das contas ele acaba morrendo picado por uma serpente. Ok, tentando amenizar, Lula ontem falou que o Brasil também condena a violação da integridade territorial da Ucrânia e que defende uma solução política negociada para a guerra. Ou seja, tentou afastar um pouquinho só um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, da Rússia, dizendo, não, vocês têm direito de defender o seu território. Mas vamos acabar com a guerra, entrega a Crimeia para eles, entrega parte e se rende logo. Esse é o plano de paz do Lula. Rússia ou Ucrânia, se rende, entrega tudo que a Rússia quer. Tá bom assim? Pois é uma aberração, é ridículo. Sabe quem deu a resposta? A Ucrânia. Sobre protestos da Ucrânia, o chanceler russo visitou o governo brasileiro. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, vai receber o diplomata da Rússia, que também vai a outros países aí. Então, teve protesto da Ucrânia. Presta atenção. Lula vai para a China, fala asneira, volta aqui no Brasil e vem o ministro russo para cá, traz containers, 5 toneladas de containers que ninguém sabe o que é, se são armas, não sabe se é dinheiro, não sabe se é medicamento, se é fertilizante, se é roupa para o ministro vestir, se é um harém para o Lula, não sabe. Ninguém sabe o que é. Mas traz aí. Isso você junta a navios iranianos no Brasil, você junta a ida ao Oriente Médio, enfim, você junta uma série de coisas aí que não está agradando o Ocidente nem um pouquinho, mas nem um pouquinho. Mas aí a gente entra num ponto aqui, tá? Para você que acreditou no encantador de serpentes, que o olhar dele balançando assim conseguiu te hipnotizar, igual o filme do Aladdin. Você já viu o filme do Aladdin? Você que ficou hipnotizado com o Lula, tá? Presta atenção. Sabe como o Brasil, que era um páreo internacional com o Bolsonaro, está sendo visto hoje? Como algo nocivo. Eu prefiro ser um nada do que algo nocivo, algo fétido, algo torpe, que ninguém sério quer por perto. Pois é isso aí que o Brasil está se tornando. Sabe a que nível o Brasil está se tornando e essa mensagem aqui traz isso? Gazeta do Povo. Esse mesmo chanceler russo que veio ao Brasil, ele vai visitar outras democracias que pensam como o Brasil, tal qual Venezuela, Cuba e Nicarágua. Pois é, aquela mesma Nicarágua que está expulsando as freiras de lá. É isso. A sinergia de Lula com países ditatoriais é gigantesca. Aí você vai falar, não, mas isso tudo é teoria da conspiração. Daqui a pouco esse cara vai me falar que até o tal do Foro de São Paulo, para implementar o comunismo na América Latina aqui, existe. Pois é, tem gente que acredita. A Revista Oeste trouxe aqui, o Foro de São Paulo tem até data para se reunir aqui no Brasil de novo. O próprio Lula fala abertamente do Foro de São Paulo. É um movimento de extrema esquerda, vai se reencontrar. Adivinha onde? Brasília. Pois é, Brasília. O Brasil cada vez mais perto da ditadura. Foi o que o Luiz Lima, que é deputado federal, postou aqui. O que você precisa entender? O que você precisa ter em visão aqui? Quando o Lula terminou as eleições, quando o Lula estava esperando, fazendo a transição, o Nicolás Maduro costuma falar muito. Falou que o Brasil tem um plano de implementação política de esquerda, onde o Brasil liderará a América Latina
para o socialismo, para o plano da esquerda, apoiados pelos grandes irmãos, Rússia e China. Aí teve comentarista da Globo, eu sei, viu, o Reinaldo Azevedo também, que nem é da Globo, é da Band, mas também falou. Teve comentarista da Globo que disse o seguinte: não, isso é devaneio do Maduro. Lula é um democrata, o meu encantador de serpentes. Pois é, você duvida disso agora, do que o Maduro falou? Que a ideia do Lula é essa, que o plano é esse, depois das falas verborrágicas do Lula? Pois é. E olha só, não sei se você já ouviu falar em George Orwell, tá? 1984. Esse é o ano, esse é o título do livro. Que ele fala que uma das formas de um tirano dominar é o controle da mídia. Ele cria aqui o grande irmão, que observa tudo. Engraçado, né? A mesma palavra citada pelo Maduro, grande irmão. Pois é. Já começou, pessoal. Mais de 32 milhões de reais. Quantas pessoas poderiam ser ajudadas com isso? Gastos só em 3 dias. Ô, serpente, tá? Encantador de serpente. Vocês são serpentes. Ele é o encantador. Apenas 3 dias de propaganda foi 32 milhões de reais para a mídia. O PT voltou. Gastos com o governo de publicidade explodem, tá? Isso aqui quem publicou foi o Marcelo Álvaro, que é deputado federal também. Para por aí não, vamos pegar uma mídia de esquerda aqui. Olha só que coisa maravilhosa. O governo Lula assina acordo com a imprensa estatal da China. Pois é. Adivinha quem controla a imprensa da China? O Partido Comunista Chinês. Esse mesmo. Partido Comunista Chinês. E adivinha como é a imprensa na China? Com liberdade? Não. Não, meu amigo. E as redes sociais na China têm liberdade? Não. Não mesmo, meu amigo. E aqui no Brasil? Ah, nós temos muito a aprender. Já estamos até começando a colocar as lições em prática, né? Tem gente aí falando em controlar, inclusive, as redes sociais e controlar também a imprensa, né? Então, aquela galera aqui, tá, da imprensa, tá mauses, viu? Se não for realmente alinhado com o governo PT, tá mauses. E por fim, vamos lá. Controlar os recursos, controlar o dinheiro, tá? Tem um influenciador de esquerda chamado Reinaldo Azevedo. E eu gosto de muitos, tá? O Pedro Doria, eu gosto do Portal do José, tá? Não gosto quando ele ataca o Bolsonaro, porque eu acho que não faz muito sentido. Já não é mais presidente, agora ele tinha que falar das pautas de governo, de tudo isso. Mas enfim, ele argumenta com convicção e muitos outros. Agora, tem uns que eu não gosto muito, como o Reinaldo Azevedo. Nada contra, mas é pessoal, tá? Não estou falando que ele é ruim, nem nada disso. Não estou ofendendo o trabalho dele. Estou falando que é meu posicionamento. Acho que ele norteia muito, tá? E nós vamos falar sobre ele aqui. Olha essa matéria do Estadão que o deputado Ricardo Sampaio postou. O PT, Partido dos Trabalhadores, volta a lotear fundos de pensão e colocou nada mais nada menos que um sindicalista no comando das postais. O que é a Postales? A Postales é quem controla o fundo de pensão dos Correios. Pois é, nós já vimos esse filme, não teve um final feliz, foi uma corrupção generalizada, e aqui eu vou reforçar o momento em que eu gostava do Reinaldo Azevedo e depois deixei de gostar. Hoje ele é um defensor do Lula, ou seja, é uma serpente encantada, né? O PT pintou, bordou nos fundos de pensão de estatais. E o rombo passa de 44 bilhões de reais. Os associados dos fundos de pensão receberão uma aposentadoria menor do que esperavam em razão da gestão desastrosa desses entes, levada a efeito pelos petistas. 500 mil pessoas serão diretamente prejudicadas, mas como é sabido, o dinheiro também sairá dos cofres públicos, uma vez que o Tesouro acabará socorrendo as estatais. Pois é.
Reinaldo Azevedo fez o L, defendeu e ainda defende o Lula, mas esse é o Reinaldo Azevedo de antes, tá? Dessa matéria da Veja aqui, que foi publicada, foi atualizada em 2020, publicada em 2016. Fala o quê, né? Foi encantado pela serpente, mas esse conhecia o veneno. Esse conhecia o veneno porque trouxe números. 44 bilhões roubados dos fundos de pensão. E a gente já viu esse filme antes, tá? E agora volta a acontecer. Matéria publicada no Jornal do Estadão. Boa lembrança do deputado Carlos Sampaio. E aí é onde eu paro nesse ponto de reflexão com vocês aqui. E aí? Será mesmo que a gente está indo pelo caminho certo? Vamos lá. Controle-se a estatal, controle as estatais, estatize tudo, controle a imprensa e a propriedade privada e a liberdade religiosa, controla tudo isso. A liberdade de expressão. Esses são pontos cruciais do marxismo estrutural. Esse pessoal sonha que um dia poderia acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. E olha só essa matéria aqui do portal Gazeta do Amazonas. Stedley e MST são conselheiros de Lula. É uma matéria que foi publicada pelo Arthur Vigílio, do PSB, Partido do Alckmin, dizendo que Lula só tem uma intenção: fazer com que esses caras invadam propriedade, fazer com que esses caras invadam terras, ataquem o agronegócio, implementem o terror no campo. Pois é. Será que os encantados pelo encantador de serpente vão continuar como serpentes durante todo o tempo? Ou vão acordar para a vida e vão ver o desastre que está sendo todo este governo? Tá bom? Coloca no seu comentário. É importante, tá? É importante seu comentário. Se você está gostando do conteúdo, coloca aí pra gente nos comentários, tá? A gente prepara muito, trabalha muito, tá? Para poder deixar esse conteúdo. Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui, que vocês sabem que eu costumo gravar à noite, né? Já é bem tarde da noite, cheguei do escritório cansado, estudei, preparei, separei o conteúdo, o editorial para trazer para vocês. Então, eu peço desculpa pelos erros, às vezes é cansativo, tá? Eu não tenho toda aquela estrutura de editorial, tudo aquilo que o pessoal tem. Mas eu gosto disso por quê? Porque eu sou independente. Se eu precisar criticar aqui, seja quem for, que seja Bolsonaro, se tiver que fazer críticas construtivas, lógico, eu vou fazer. Assim como também as críticas que eu estou fazendo ao governo Lula são construtivas. Eu queria que o Lula não fizesse assim e fosse um liberal, um cara que fizesse o Brasil ir para frente. Afinal, como diz o Luciano Hang, ele é o piloto. Se cai, pô, eu estou aqui no meio. Será que eu vou sobreviver? Não sei. Então, essa é a vantagem de ser independente. Mas às vezes a gente erra. É cansaço, é correria, é estrutura aqui. Então, você vai me ajudar muito. Se você criticar os meus erros de forma construtiva ou elogiar os meus acertos para saber que eu estou indo no caminho certo, tá bom? Então, desde já, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês. O pessoal pediu para que eu falasse, colocar nos comentários, ô Torçano, qual que é a sua especialidade na advocacia? A minha especialidade é direito tributário. Eu sou especialista em holding e controle patrimonial, tá? Então, essa é a minha especialidade. Mas nosso escritório faz de tudo, tá? Então, a gente tem uma equipe tributarista, que sou eu, tem a previdenciária, tem tudo, tá? Então, o pessoal perguntou qual é a minha especialidade, é essa. O meu é tributário e, além do direito, eu tenho a formação também em filosofia. Termino agora o mestrado em comércio internacional e já emplaco em um MBA em economia. Tá certo? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.